Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Nós somos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos chegando até vocês com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Olha só, nós estamos voltando aí no primeiro trimestre do ano de 2021. Tivemos um pouco ausentes do YouTube, estávamos com as aulas no Facebook, mas agora nós estamos de volta para colaborar, para auxiliar os irmãos no desenvolvimento das suas aulas de EBD. E nós estamos aqui para estudar uma lição belíssima. Nós já estamos com a nova revista, O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Eu sou o professor Márcio Mainardi. Se você ainda não me conhece, se não é inscrito também no nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e nos ajude a espalhar a palavra de Deus, compartilhando o nosso vídeo nas suas redes sociais. Nós estamos aqui para trazer um auxílio, uma pré-aula. Não é uma aula, é apenas um auxílio para você que está preparando aí a sua aula. A lição de número 1 traz o título A Pessoa do Espírito Santo. O texto áureo desta lição está em Efésios, no capítulo 4 e no versículo de número 30, que diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A verdade prática da nossa lição diz que somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos. A nossa leitura bíblica em classe, ou seja, o texto que será estudado nessa aula, está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 ao 18, também o versículo 26 e o capítulo 16 e o versículo 14. É importante que você, aluno, professor, atente para o objetivo geral desta aula, que é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. O comentarista da nossa revista é o pastor Ezequias Soares. É algo que vai lhe auxiliar durante esse trimestre nas ministrações das suas aulas. É este livro aqui, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, é editado pela CPAD, é organizado também pelo pastor Ezequias Soares e vai te auxiliar muito durante estas aulas. Nós vamos utilizar hoje parte deste livro aí, mais precisamente o capítulo de número 6. Vamos lá, este é um tema que nós precisamos muito estudar, falar sobre ele, conhecer sobre este assunto. Nós somos pentecostais. E ao longo do tempo, a igreja ela tem caminhado um pouco para longe, ou bem para longe, das suas verdadeiras raízes. Há muitas igrejas pentecostais que as pessoas já não sabem mais as suas raízes. Quando nós temos diante de nós este tema, é uma oportunidade de nós voltarmos às nossas raízes e entendermos quem realmente nós somos. Por isso que no início desta aula eu já quero aqui definir alguns termos. Pentecostes, pentecostalismo, festa das semanas, primeiros frutos. O que significam esses nomes, esses termos que eu acabei de citar? Então vamos lá. No Antigo Testamento existia a festa das semanas, ou primeiros frutos, ou festa das colheitas. Você vai encontrar com esses três nomes:
festa das semanas, primeiros frutos ou festa da colheita. Professor, onde eu vou encontrar sobre este assunto? Anote aí, Êxodo 34 e versículo 22 e também Levítico capítulo 23, versículos 15 e 16 e também há uma outra referência no livro de Deuteronômio. Portanto, nos livros da lei, no Pentateuco, você vai encontrar a respeito da festa das semanas, primeiros frutos ou festa da colheita. E aí fica a pergunta, o que isso tem a ver, professor, com o assunto que nós vamos estudar neste trimestre? Ora, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque o que aconteceu lá em Atos 2, o derramamento do Espírito Santo, registrado por Lucas em Atos 2, ali diz que foi cumprindo-se o dia de Pentecostes. Esta palavra Pentecostes, que já nós vamos falar sobre ela, é uma palavra grega, mas nós precisamos entender que festa era essa que eles estavam comemorando. Ora, era a festa das semanas, ou festa dos primeiros frutos, ou festa das colheitas. Independe aí a maneira como você chamar. O que significava e como era celebrada esta festa, a festa das semanas, dos primeiros frutos, ou festa das colheitas? Então, se você acompanhar essas referências, mais precisamente em Levítico, capítulo 23 e versículos 15 e 16, você vai encontrar o seguinte: no primeiro dia desta festa, o ofertante trazia uma oferta voluntária dos primeiros frutos e trazia uma oferta movida, ele trazia um molho do melhor da sua colheita. Aí contava-se 49 dias e no 50º dia era apresentado uma nova oferta de manjares. Portanto, esta era uma festa que durava 50 dias, por isso que é chamada festa das semanas. Seriam 7 semanas, cada semana com 7 dias, 49 dias. No dia seguinte, ao 49º, era oferecida uma nova oferta de manjares. Queridos, eu não posso detalhar muito aqui porque o nosso tempo é corrido, mas eu tenho uma mensagem no YouTube que se chama a unidade no Pentecostes, uma mensagem pregada, gravada ao vivo aqui na Assembleia de Deus Central em Telêmaco Borba, e eu vou deixar o link na descrição para que vocês assistam e acompanhem aí esta mensagem e aprendam mais da palavra de Deus a respeito desse assunto. Portanto, então esta festa, a festa das semanas, dos primeiros frutos ou da colheita, é o que vai dar origem ao Pentecostes. A palavra Pentecostes, lá no Novo Testamento, refere-se a esta festa, que era celebrada durante 50 dias. Então, no primeiro dia, era trazido um molho, uma oferta movida. O sacerdote movia essa oferta, contava-se 49 dias. No 50º, era oferecida uma nova oferta de manjares. Mas o que significava esta festa? O que ela significava para os hebreus naquele tempo? Era uma festa de gratidão, era uma festa de alegria, era uma festa de ações de graças, sabendo que eles lançaram a semente na terra, Deus deu a seu tempo a chuva temporã, a chuva serôdia, a terra produziu e agora eles poderiam trazer aí o melhor da sua colheita e oferecer ao Senhor nesta festa. Portanto, esta festa, ela falava de gratidão, de alegria e de ações de graças. E foi justamente lá em Atos 2, durante esta comemoração aí no 50º dia depois da Páscoa, o primeiro dia era a Páscoa, que o Espírito Santo veio sobre os discípulos e sobre aqueles 120 irmãos que estavam reunidos, e eles receberam o Espírito Santo, foram cheios, falaram em novas línguas conforme o Espírito Santo
concedia que falasse e cumpriu-se a promessa do Senhor Jesus, e desde Atos 2, a Igreja do Senhor vem recebendo esta autoridade, esta capacitação do Espírito Santo. Mas aprenda uma coisa, todo pentecostal ele é grato, todo pentecostal é alegre, todo pentecostal sempre tem ações de graças para oferecer ao Senhor, porque era isto que esta festa no Antigo Testamento representava para os hebreus. Muito bem? O verdadeiro Pentecostes, que começou ali em Atos 2, ele foi sufocado depois da união da igreja com o Estado. Você sabe que em 325 houve a união entre igreja e Estado, e a partir dali o verdadeiro pentecostalismo foi sufocado, a igreja passou a chamar-se Igreja Romana, e durante muito tempo não se ouviu falar nesse movimento do Pentecostes. Não é que o Espírito Santo não estava atuando mais, não é que o Espírito Santo não estava capacitando homens para fazer a obra do Senhor. Era que, devido a esta união da igreja com o Estado, os objetivos eram outros, e você sabe muito bem que a igreja ela se perdeu durante esse período até a Reforma Protestante, que aconteceu em 1517. Agora, então, nós definimos o que é festa das semanas, colheitas e primeiros frutos, né? Vamos falar agora do Pentecostes. A palavra Pentecostes é uma palavra grega. Esta palavra no Novo Testamento, sabe o que ela significa? O que significa Pentecostes no grego, no Novo Testamento? Pentecostes nada mais é do que quinquagésimo, referindo-se ao 50º dia depois da Páscoa. Então, esta é a definição da palavra Pentecostes, simplesmente 50º, se referindo ao 50º dia depois da Páscoa. Definimos então a festa do Antigo Testamento, festa da colheita, festa das semanas, dos primeiros frutos. Definimos a palavra Pentecostes, agora vamos definir pentecostalismo. Se você for procurar aí nos dicionários ou até mesmo no Google, você vai encontrar algo mais ou menos assim: pentecostalismo, movimento que reviveu nos Estados Unidos entre 1906 e 1910, o derramamento do Espírito Santo que o Espírito Santo trouxe à igreja primitiva. Então, esse movimento nos Estados Unidos entre 1906 e 1910 reviveu o Atos 2, principalmente na Rua Azusa. A Rua Azusa foi um marco e iniciou-se esse movimento com um pastor chamado William Seymour. E neste movimento pentecostal que foi renascido nos Estados Unidos da América, por ali passaram alguns nomes conhecidos de nós: Daniel Berg, Gunnar Wingre e Louis Francescon. Daniel Berg e Gunnar Wingre deram origem à Assembleia de Deus. É claro que a princípio não tinha esse nome, era a Missão da Fé Apostólica, e Louis Francescon deu origem à Igreja Congregação Cristã no Brasil. Muito bem, tudo isso que eu trouxe aqui é um pano de fundo, é um contexto para você iniciar aí a sua aula. Espero que, mesmo trazendo de forma bastante rápida, os irmãos consigam aí voltar ao vídeo, ouvir novamente e fazer as suas anotações. Agora nós vamos entrar então na aula em si. A pessoa do Espírito Santo, lição de número 1. E eu trago aqui um conceito que está neste livro que eu apresentei aqui, o livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus. O Espírito Santo, ele pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Vou repetir. O Espírito Santo pertence à mesma essência e substância indivisível do Pai e do Filho. Isso está na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, na página de número 67. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Nós vamos falar da divindade, nós vamos falar da sua personalidade, ele é uma pessoa, e dos seus
atributos, sendo Deus, ele é todo-poderoso, ele é onipresente, onisciente, ele tem atributos exclusivos da divindade. Onde nós encontramos sobre a divindade do Espírito Santo? Nós vamos encontrar no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 23, os versículos 2 e 3. É claro que há outros textos. Eu estou citando alguns que são também citados na nossa revista e na declaração de fé das Assembleias de Deus. Aqui diz o seguinte, segundo Samuel 23, versículos 2 e 3. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel. Então ele está falando que o Espírito do Senhor falou, o Espírito Santo falou, e logo em seguida ele diz, disse o Deus de Israel, e ele vai falar aquilo que o Espírito Santo disse. Então o Espírito Santo aqui, em 2 Samuel 23, versos 2 e 3, é chamado de Deus de Israel. Então o Espírito Santo é Deus. Nós temos também Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Apenas uma parte aqui, naquele episódio muito conhecido de Ananias e Safira. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Olha só essa parte. Não mentiste a homem, não mentiste a homens, mas a Deus. Então o Espírito Santo aqui é chamado de Deus, a divindade do Espírito Santo. Também 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês são o templo de Deus e o Espírito habita em vós. O Espírito que é Deus habita em vós. Então, esses textos aqui deixam bem claro que o Espírito Santo, ele é Deus. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Nós aprendemos aqui que o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia, como dizem alguns. O Espírito Santo é Deus. A nossa lição também, no primeiro tópico, mostra a personalidade do Espírito Santo. Nós poderíamos citar alguns textos, mas o nosso próprio texto áureo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você só pode entristecer alguém. Você não pode entristecer um objeto, você não pode entristecer uma força, você só pode entristecer alguém, uma pessoa. Então aqui mostra que o Espírito Santo de Deus é Deus. Temos também Atos dos Apóstolos 7:51, um episódio ali envolvendo Estevão, mas nós temos também um texto em Romanos. Deixa eu encontrar esse texto aqui rapidamente. Um texto que está em Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 27. Romanos 8 e o versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aqui fala também esse texto, em versículos anteriores, que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Então nós vemos que o Espírito Santo é uma pessoa. E também nós temos o texto aí de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 27 e muitos outros textos. Se você tiver então a declaração de fé das Assembleias de Deus, você vai encontrar ali todos os versículos bíblicos da divindade do Espírito Santo e também da personalidade do Espírito Santo. Também a Bíblia mostra
que o Espírito Santo tem atributos. Deixa eu encontrar esses textos para vocês. Um dos textos está em aos Hebreus, capítulo 9 e o versículo 14. Aqui mostra que o Espírito Santo é eterno. O Espírito Santo, como ele é Deus, ele é eterno. Olha só, 9:14 de Hebreus. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O Espírito eterno aqui está registrado em Hebreus 9:14, mostrando que o Espírito ele é eterno. Temos também um outro texto em Romanos 15, versículo 19. Anote esses textos, porque é muito importante você levar para a sua classe. Romanos 15, 19. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus tem poder. Você vê aí um dos atributos do Espírito de Deus. Nós temos na sua lição aí uma palavra que pode lhe chamar a atenção, que é pericorese. Pericorese. No original, ali no latim, pericoresis, que é interpenetração e coabitação das três pessoas da divindade, a relação intratrinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Refere-se, como dizem alguns autores antigos, à dança eterna das três pessoas da divindade, a maneira como uma pessoa se move em outra. Mas na nossa lição está isso de forma mais simples. É um termo teológico desconhecido no meio evangélico que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Então nós aprendemos na Bíblia Sagrada, em João 16:14, que o Espírito glorifica o Filho. De maneira nenhuma está dizendo que o Filho é maior do que o Espírito. O Espírito glorifica o Filho. Mas em João 17:5 diz que o Pai também glorifica o Filho. Algo que tem que ficar bem claro para você e para os seus alunos é que não há hierarquia na divindade, ou trindade, a palavra mais usada nos estudos teológicos. Eu prefiro divindade. Não há hierarquia. Quando a gente fala primeira pessoa da trindade, segunda pessoa, terceira pessoa, é apenas para a gente se entender, mas não quer dizer que a primeira pessoa é maior do que a terceira, que a segunda é maior do que a terceira. De maneira nenhuma, não há hierarquia na divindade. Anote isso e leve para a sua classe. Vamos agora, nesses minutos finais, analisar aí o texto de João 14 e 16. 14, 16, 17 e 18. Glória a Deus. Eu quero agradecer os irmãos que sempre estão acompanhando, aqueles que nos mandaram mensagem dizendo que estavam sentindo falta das nossas pré-aulas. Aqui estamos novamente para abençoar a sua vida. João 14:16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Aqui no original é Paracletos. Paracletos. É o outro da mesma substância. O consolador, o advogado. Então a palavra Paracletos se refere a consolador, pode ser traduzida como consolador ou advogado. Esse outro aqui não é outro
totalmente diferente, é outro da mesma substância. Isso tem que ficar bem claro, as palavras de Jesus aí em João 14,16. No versículo seguinte, ele fala o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Espírito da verdade, a maior arma no mundo atual. Qual é a maior arma que eu e você podemos ter? O Espírito da verdade. Jesus diz, o Espírito da verdade aqui é o mesmo Espírito Santo, que ele habita convosco e estará em vós. Então, somente na nova aliança, somente no tempo da graça que nós estamos vivendo, a partir da morte e ressurreição de Jesus, é que é possível o Espírito Santo estar em nós. Ele não está mais sobre nós, como estava sobre os homens no Antigo Testamento, mas ele está em nós. É muito diferente o Espírito estar sobre, como ele estava sobre os homens no Antigo Testamento, do que estar em nós. Hoje, o Espírito Santo está em nós porque nós nascemos de novo, nós fomos regenerados por Cristo e somos o templo do Espírito Santo. João 14:18, voltarei, não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. O Espírito Santo é o nosso penhor. O Espírito Santo é a nossa garantia de que Jesus voltará. Ele não nos deixará órfãos, ele voltará para nós. O que é penhor? Penhor é garantia. Olha só o que diz o apóstolo Paulo, primeiro em Efésios 1, 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O selo é a marca, o selo é a garantia. Veja o que o mesmo apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Aleluia! O Espírito Santo, meus queridos irmãos, ele continua agindo no mundo. No terceiro tópico você vai ver na sua lição que o Espírito Santo age no mundo. Ele age no plano redentor da salvação. Na vida da igreja, o Espírito Santo nunca deixou de estar na igreja, de habitar na igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando da denominação, estou falando do corpo de Cristo. O Espírito Santo age no mundo, ele age no plano da salvação, na vida da igreja, tanto individual quanto coletivamente, e em todos os que creem e dão liberdade ao mesmo. Esse final é muito importante, a todos que creem e dão liberdade